Shalom, queridos obreiros da Igreja Eterna Aliança, paz do Senhor a todos. Como nós combinamos na nossa reunião do dia 2 de maio, eu vou fazer um pequeno resumo do que nós tivemos na nossa reunião para obreiros. Amém? A primeira parte da nossa reunião, nós falamos sobre assuntos administrativos, que foram dois, na verdade. Nós falamos que a partir do momento em que nós pudermos celebrar os cultos juntos novamente, nós faremos a reunião de ceia no primeiro domingo do mês, com refeição coletiva, né, o almoço, tanto no culto da manhã quanto jantar no culto da noite. E por essa razão, nós vamos organizar grupos dentro do corpo de obreiro para manter a igreja em ordem e permitir que a igreja fique em ordem ao final da reunião. Amém? Até porque à noite vai ter mais, né? Então vai ter uma turma que vai organizar de manhã, vai deixar a igreja redondinha, organizada, para à noite nós temos um novo culto, com um novo jantar e tudo isso com a nossa ajuda, com o auxílio de todos os obreiros. Esse foi o primeiro assunto administrativo. Segundo assunto, eu pedi para que todos nós que estamos em grupos da internet façamos uma diferenciação entre grupo ministerial de WhatsApp e os outros grupos da igreja. O grupo ministerial é o grupo de obreiros, que é do Ministério de Obreiros, do Ministério de Louvor, do Ministério de Intercessão e assim por diante. No grupo de ministério, nós não devemos enviar mensagens que não sejam pertinentes ao assunto do corpo de obreiros, para que esse grupo ele tenha um fluxo livre de informações, de modo que todos os obreiros venham a receber a mensagem e ninguém fique de fora. Eu expliquei que às vezes acontece de a gente mandar o bom dia, boa tarde, boa noite no corpo de obreiros e informações que tinham uma importância maior vão subindo. Aí quem abre à tarde só vê bom dia, boa tarde, boa noite e não viu que tinha uma reunião, que tinha um texto dos apóstolos e acaba perdendo. Então, no WhatsApp ministerial, não vamos enviar pedido de oração, banner com comentário, com um abraço, com um beijo, porque acaba que nesse momento, que esse é praticamente um dos únicos canais coletivos de comunicação que nós temos, isso vai acabar atrapalhando, ok? Muito bem. Nós estudamos a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 6, que diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E, com base nesse texto, nós estudamos o seguinte: nós somos obreiros, obreiro evangelista, obreiro pastor, obreiro missionário, obreiro intercessor. A gente nunca deixa de ser obreiro, mesmo tendo outras divisas, recebendo outras divisas, mas a gente também não é somente a Valéria. A partir do momento que o Senhor nos escolheu e nos elevou ao ministério, e eu falei sobre o elevar, porque foi o Espírito Santo de Deus que te elegeu para ser obreiro dentro da casa do Senhor, chamada Igreja Eterna Aliança. Você é obreiro aqui. Eu citei o exemplo que a gente não é obreiro em outra igreja. Se você chegar na Igreja Universal e falar, eu sou obreiro, eu vim trabalhar no culto, eles vão falar, não, aqui não, você é obreiro em outro lugar. Então nós temos que ser muito gratos a Deus pela igreja que nos ungiu ao ministério, que a maior honra da nossa vida é servirmos ao Senhor ministerialmente, servirmos dentro da igreja com o nosso trabalho ministerial. E isso acontece porque nós somos ungidos nesse lugar pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, o ministro, o obreiro, que é ministro, né? Ele mesmo que ele não queira ser, ele é um exemplo.
e ele sempre será um exemplo de conduta. Então as pessoas olham para o que você está falando, para o que você está fazendo. E por causa disso, nós temos que ter um mais alto grau de obediência, o mais alto grau de comportamento, o mais alto grau de conduta, o mais alto grau de organização familiar, de organização econômica, de modo que a gente não venha dar mau exemplo, ok? Quando falamos de o que é nascido de carne é carne, ensinamos o seguinte: se eu me alimento de forma ruim, no meu corpo físico, eu sofro consequências no meu corpo físico. Se eu me alimento de coisas ruins no meu corpo espiritual, eu sofro consequências no meu corpo espiritual. Não é porque eu sou crente que se eu comer muito, muito, muito torresmo, o meu coração não vai entupir com colesterol. O crente ele não está imune. Se o crente não usa máscara, se o crente não lava a mão e não usa álcool gel, não significa que porque ele é crente, ele não vai pegar coronavírus, por exemplo. O que é nascido da carne é carne. O que nós recebemos por sermos humanos não muda porque a gente é crente. Agora, se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, se nós nos alimentarmos de oração, de comunhão, de um bom exemplo, o nosso espírito, que nasceu do espírito com E maiúsculo, nesse texto que nós lemos, de João 3,6, ele vai crescer e ele vai sobrepujar a nossa carne, porque a gente tem aprendido que aquilo que nós mais alimentamos, mais cresce. E aí nós lemos também o texto que está em 2 Timóteo 3, versículo 16, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Lemos também Romanos 15,4, que diz: tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Portanto, quando nós usamos a palavra de Deus como fonte de conhecimento, nós recebemos também o poder daquele que inspirou a escrita. Amém? A palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A gente leu que em João 3,6, o Espírito com E maiúsculo nos fez nascer, e a gente lê em Gálatas 5 que o Espírito milita contra a carne. Quem escreveu João foi uma pessoa, quem escreveu Gálatas foi outra, mas quem inspirou ambas essas escrituras, assim como todos os 66 livros da Bíblia, essa pessoa que é o Espírito Santo tem poder e nos alimenta naquilo que é nascido do Espírito com a palavra que é espiritual. A Bíblia, ela é toda espiritual, ela é toda boa, ela é toda proveitosa. Depois nós estudamos o seguinte: nós devemos sim estar antenados com as notícias do jornal, da televisão, nesse período de Covid. Não é proibido assistir TV, muito ao contrário, é recomendável que você alimente-se de informações. Ocorre que as informações nesse momento são muito tristes, são muito pesadas, portanto nós não podemos nos alimentar somente disso. Porque se fizermos dessa maneira, nos tornaremos pessoas amargas, nos tornaremos pessoas negativas, pessoas entristecidas, ansiosas ou deprimidas por causa da notícia, porque o conteúdo da notícia é pesado. Portanto, a gente deve equilibrar. Viu a notícia, leu o jornal, também leia a palavra, também ore, peça para o Senhor te encher com o espírito da palavra, peça para o Senhor trocar toda tristeza por alegria, transformar toda maldição em bênção, porque há uma diferença entre aqueles que servem
e aqueles que não servem a Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito produz fruto espiritual. E nós temos dons espirituais vindos do Espírito Santo de Deus, e esses dons, eles produzem um fruto que tem vários gomos. Amém? Outro texto que nós lemos é que nós erramos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Mateus 22, 29, a Bíblia diz que se a gente erra, é porque a gente não está lendo. Se a gente erra, é porque a gente não está vivendo o poder de Deus. E que não é só a Escritura e não é só o poder. Eu sempre falo isso para os obreiros. Há muitas igrejas que são fundamentadas exclusivamente na palavra. Há outras igrejas que são fundamentadas exclusivamente no poder de Deus. Você tem o privilégio de fazer parte de uma igreja que é fundamentada na palavra e é fundamentada no poder. Nós somos alimentados com a palavra, com o conhecimento, com a revelação da palavra, que é o poder de Deus. E esse poder, ele muda o nosso interior, ele tira toda a amargura, ele tira toda a enfermidade. A Bíblia fala a respeito dela mesma, que ela é um remédio, que ela é cura, que ela cura até o miolo dos nossos ossos. E quando nós alimentamos-nos com a palavra de Deus, nós começamos a ser curados no espírito, que passa a cura para a alma, que é o nosso intelecto, que é a nossa emoção, que é a nossa psique, que vai transmitir saúde para o nosso corpo físico. Você quer ser curado fisicamente? Comece a ler a palavra, porque a cura vai começar no espírito, vai transbordar para a alma, que vai contagiar o teu corpo com a cura. Quem lê a Bíblia, quem estuda a palavra, é curado pelo poder e pelo conhecimento contido na palavra. Então nós estudamos isso, estudamos que nós vivemos de forma terrena, mas que como nós também nascemos do Espírito, nós temos uma vida sobrenatural. E que dentro do sobrenatural existe uma subdivisão, que é luz ou treva. Ou é sobrenatural da luz, ou é sobrenatural das trevas. E não há comunhão entre luz e trevas. Você é nascido de forma sobrenatural da luz. E é por isso que você mora no reino de Deus, o reino da sua maravilhosa luz. Antes nós todos éramos moradores do império das trevas, mas o Senhor Jesus nos pegou pela mão e nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E dentro do reino da luz, as coisas frutificam, as coisas brotam, porque onde há luz, a semente germina, onde há luz, a planta cresce, onde há luz, a planta dá fruto. E você tem plantado dentro da igreja, dentro do reino de Deus, dentro do ministério do corpo de obreiros. Amém? Não desanime, não esmoreça. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado do que é nascido da carne, mas Ele tem cuidado também do que é nascido do Espírito. E aquele que guarda a palavra e obedece a palavra, ele é amado por Deus. A Bíblia diz isso lá em João 14, 23. Aquele que guarda a palavra e obedece a Deus, ele é exaltado sobre as nações, ele vive e recebe o bem da parte de Deus, ele não é enganado, ele recebe tudo aquilo que ele pedir ao Senhor e ele prospera, conforme 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Aquele que obedece, aquele que guarda a palavra também é próspero. Recebam esse ensino, recebam essa palavra. Esse é o resumo de tudo aquilo que nós estudamos na reunião para obreiros no dia 2 de maio de 2020. Amém? Deus abençoe. Aproveite bastante essa palavra, em nome de Jesus.